Bom, então continuando com a análise dos contos do livro Sagarana de Guimarães Rosa, estamos agora iniciando com o conto Duelo, né? Este conto Duelo retoma aquela temática do momento, né? O momento fatídico, que faz parte já como nós vimos, do burrinho pedrez, né? Aquele momento que vale a existência, né? Ou no caso, como veremos, a perda dela, né? Então essa é a história de um tal de Turíbio que flagra sua mulher Silvana ou Silivana com o amante, né? O militar Cassiano Gomes, né? Então olha só como na escrita de Guimarães Rosa fica o começo deste conto. Turíbio Todo, que é o sobrenome dele, né? Turíbio Todo, nascido à beira do Borrachudo, era celeiro de profissão, ou seja, fazia selas para cavalo. Tinha pelos compridos nas narinas e chorava sem fazer caretas. Era papudo, vagabundo, vingativo e mau. Mas no começo desta história ele estava com a razão, porque na verdade, apesar da sua personalidade aí malvada, ele estava sendo traído pela mulher, né? É que na terça-feira ele tinha ido pescar, mas como dera tudo muito errado, voltou para casa muito antes do previsto e pegou a mulher, Silvana ou Silivana, na maior safadeza, né? Ele tinha avisado que não viria dormir em casa, pernoitaria na casa do primo Lucrécio, só que acabou mudando de ideia por causa dos imprevistos. Flagrou a mulher então, e aí a descrição, né, era uma mulher de olhos grandes, de cabra tonta, né, e ela estava em pleno adultério com Cassiano Gomes, né? Mas apesar dele ter visto a esposa em adultério, ele se precaveu de não ser observado, né? Ele ficou ali na moita, né? E percebendo que o Cassiano Gomes seria um adversário perigoso, né? Ele se escondeu ali, né? Então, o que ele faz? Foi, como na fala, né, na escrita do Guimarães Rosa, ele foi cozinhar o seu ódio branco em panela de água fria, né? Então ele foi acalmar a cabeça para elaborar uma futura vingança aí. Ele voltou pé ante pé, porque o Cassiano era ex-militar, era bom no tiro, né, e seria fácil que o Cassiano lhe acertasse um balaço na testa até a distância de 200 metros, né, até com um alvo mal iluminado, né, como é narrado na história. Turíbio Todo não ignorava isso, nem que Cassiano Gomes era inseparável da Parabellum, nem que ele, Turíbio, estava no momento apenas com a honra ultrajada e uma faquinha de picar fumo e tirar bicho de pé. Essa Parabellum aí é a arma, né? A arma de fogo. Então ele se vê em desvantagem com o adversário, apesar da traição, mas ele consegue refrear o seu instinto, seu impulso de lavar a honra, né? No dia seguinte, ele volta para casa, finge que não aconteceu nada, tratou bem a mulher e mandou ferrar o cavalo. Já estava pensando aí, já estava matutando para levar a cabo a sua vingança. Limpou as armas, proveu a capanga, né? Ou seja, guardou víveres aí, né? Alimentos para uma possível fuga. Falou que ia fazer uma caçada, né? Então, criando um álibi aí, uma caçada de pacas. Foi dormir mais cedo que de costume e na quinta-feira de manhã foi fazer tocaia na casa do Cassiano Gomes, né? Se escondeu ali, espreitando o momento em que ele encontraria seu adversário desprevenido. Viu-o à janela, de costas para a rua, mas na verdade ele achou que era o Cassiano Gomes, não era, era o irmão do Cassiano Gomes, e deu um tiro na nuca, né? Achou que havia matado o Cassiano Gomes e correu para casa, já pronto para pegar o cavalo e fazer a fuga. No entanto, era o irmão do Cassiano Gomes, o tal de Levindo Gomes.
Quando ele descobre, fica com medo de Cassiano e foge para longe e vai sendo seguido por Cassiano, que sai ao encalço dele, né? É uma perseguição longa, dura 2 meses, né? Tem uma série de artimanhas dos dois, um tentando pegar o outro, até que um dia o Turíbio percebeu que o perseguidor foi embora, né? E aí ele voltou também para sua casa e descobriu que o Cassiano estava com problemas no coração. Ele começa a matutar o que ele vai um plano aí, né, para se safar dessa situação toda, né? E aí ele pensa assim, bom, se o outro ficar fazendo bastante esforço para ir atrás dele, é capaz de morrer do coração sem que ele tenha de fazer nada, né, a não ser fugir. Então o que ele faz? Ele diz para a mulher que ele vai fugir, né, cansando o outro, vai cansar o outro para matá-lo do coração, né? Ele já imaginou, na verdade, que ele estava mandando recado, né? O que ela faz? Ela conta tudo para o Cassiano, é o amante dela, né? O outro, irritado, pensa que o Turíbio disse isso para que ele desistisse, e aí ele fica mais convicto ainda de retomar a perseguição logo que melhorasse, né? Então ele estava lá acamado, ele fala, bom, assim que eu melhorar, eu volto atrás desse cabra aí, mato, acabo com ele, né? Mas era exatamente isso que o outro queria, que o Cassiano não esfriasse, né, as ideias e que fosse com força toda atrás dele, assim correndo mais risco do coração, né? Então o Cassiano, assim que melhora, vai atrás, né? E o coração lá começando a dar problemas, e o Turíbio foge e resolve ir para São Paulo, né? O que acontece? O Cassiano não aguenta e acaba desfalecendo no tal do Arraial do Mosquito, e é socorrido por um rapaz ali, um caipira chamado 21, que é pai de 3 filhos, né? E aí a ironia, né? Um nasceu morto, o outro morreu antes de 1 ano e o último estava para morrer, né? Então é a miséria total, né? Cassiano ajuda o pobre caipira, apesar de ele estar muito mal, né, de saúde, ele paga um médico e o remédio para o filho do 21. E o 21 fica agradecido, né? E diz que ele é eternamente grato ao Cassiano, né? E diz assim, olha, se um dia eu pudesse fazer alguma coisa em seu favor, pode contar comigo, né? E aí, não bastasse isso, o Cassiano acabou, além de morrendo, deixando todo o dinheiro dele para o tal do 21, né? O 21 obviamente ficou feliz, né? E já estava sabendo da história do Turíbio, né? Da safadeza do Turíbio. Muito bem. O que acontece? O Turíbio está lá em São Paulo, acaba recebendo uma carta da Silivana, da esposa dele, dizendo que o Cassiano morreu, né? E ele aí resolve voltar então. Na volta, e aí a tal da peripécia, né? Peripécia é uma palavra em grego que quer dizer virar de ponta cabeça, é o momento que a sorte vira de ponta cabeça. Ele está lá achando que todos os males já estão remediados com a morte do inimigo, né? E ele acaba na volta topando com um caipira miudinho, e esse caipira miudinho é o tal do 21. O Turíbio achou graça, né, no capial, né, no caipira, né, muito alegre. O Turíbio puxou prosa com ele, aconselhou que o 21 fosse para São Paulo ganhar dinheiro, né? E olha só nas palavras do 21, olha o que o 21 responde: qual, seu Turíbio todo, com perdão da palavra, mas este mundo é um monte de estrume, não vale a pena a gente ficar alegre, não vale a pena não, né? Num trecho do caminho, Turíbio já havia, né, se despedido do 21, ele ouve o capial dizer, ele tá de costas para o capial, e ele ouve só
o 21 dizer: seu Turíbio, apeia e reza, ou seja, desça do cavalo e comece a rezar, que agora eu vou lhe matar. Aí o Turíbio estranha, né? Que é? Tu estás louco? Né? Mas ali o caguincho, né? O caipira, estava sério, pálido, né? E a mão direita segurava uma garrucha, né? Uma espingarda velha de 2 canos paralelos, sinistros, né? Então o Turíbio todo encarou o 21, fez figura e fez voz, né? Tentou se impor. Deixa de unha, cachorro, que eu te retalho na taca. Não grita não, seu Turíbio, que não adianta. Peço perdão a Deus e ao Senhor, mas não tem outro jeito, porque eu prometi ao meu compadre Cassiano, lá no Mosquito, na horinha mesmo dele fechar os olhos. Ou seja, era a promessa de pagar os benefícios que recebeu com a vingança, né? A vingança encomendada. O 21, a hora que invoca o nome do Cassiano Gomes, né, faz que o Turíbio entenda tudo o que está acontecendo. O Turíbio tenta subornar o 21, mas não adianta. O 21 dá 2 tiros de garrucha bem no meio do rosto do Cassiano Gomes. Bom, e assim acaba a perseguição, né? E aí a descrição que o Graciliano que o Guimarães Rosa faz é: Turíbio pendeu e se afundou na cela, com uma bala na cara esquerda e outra na testa, enquanto Timpim 21 fugiu a galope, né? Então é aquela coisa, né? Só aí o resuminho, né? Turíbio flagra sua mulher Silvana com o ex-militar Cassiano Gomes. Ao procurar vingar sua honra, confunde-se e acaba matando o irmão de Cassiano. Turíbio foge para o sertão e é perseguido pelo ex-militar. Nessa disputa, os dois alternam os papéis de caça e de caçador, né? É a questão do destino, da própria roda da fortuna. Cassiano adoece e, antes de morrer, ajuda um capial, né, um caipira chamado 21, que passava por dificuldades financeiras por conta do adoecimento do filho. Turíbio volta para casa e é surpreendido por 21, que o executa para vingar o Cassiano, que era o benfeitor de 21. Tá? Então nós temos aí as personagens: Turíbio todo, Cassiano Gomes, Silvana ou Silivana e 21. Né? Então é aquele conto que é uma espécie de alegoria do destino, né? Porque a vingança vai ser cumprida, ainda que de forma indireta, né? Então, agora nós vamos aí para o próximo conto, Minha Gente. Então vamos continuar aí com o conto Minha Gente, né? Esse conto é considerado uma espécie de inventário da psicologia mineira, né? Que trabalha com o jogo de negaças, né? Ou seja, as negações que vão se fazendo nas negociações em torno de interesses, em que naquele jeitinho, né, como se diz, jeitinho come quieto, jeitinho mineiro, as personagens vão alcançando aquilo que querem, não de maneira objetiva ou agressiva, mas com uma certa mansuetude e com um jeitinho, né? Então, nessa história nós teremos um narrador personagem que faz de tudo. Ao narrar, ele faz de tudo para não dizer seu nome. Ele vai ser tratado por doutor, e um dia esse personagem vai visitar o tio, que tem uma fazenda, né? Esse narrador personagem, ele vive na fazenda, ele é tratado por doutor porque ele demonstra uma certa erudição no falar, né? Então, quando ele vai visitar o tio dele, ele vai visitar essa fazenda a qual ele já havia ido antes, né? E a história começa mais ou menos assim: quando vim nessa viagem ficar uns tempos na fazenda do meu tio Emílio, não era a primeira vez. Já sabia que das moitas de beira de estrada trafegam para a roupa da gente umas bolas de centenas de carrapatinhos de dispersão rápida, picadas 1000 malditas e difícil catação. Então a gente já tem a linguagem
roseana, né? Esse neologismo, tal, as picadas mil malditas, né? E a ideia dessa pessoa que está saindo do ambiente urbano e no ambiente rural vai entrar em contato com aquilo que é próprio desse ambiente, os carrapatos e tal. Né? Então ele chega até a estação. Nessa estação, um tal de José Malvino, encarregado da fazenda do tio, vai buscá-lo, e ali ele encontra um inspetor escolar chamado Santana, sendo que os três vão continuar o caminho, o percurso da viagem em direção à fazenda do Emílio, né, que é o tio do narrador. Esse inspetor que ele encontra era um homem que gostava de jogar xadrez, com quem ele jogava xadrez, né? E durante a viagem eles vão conversando e tal, até que o Santana, né, que é esse parceiro do xadrez, muda o percurso porque ele vai visitar um arraial, né? E o narrador, o doutor e o José Malvino continuam o seu caminho, né? Até que eles chegam então à fazenda, e lá eles vão ser recepcionados pelo tio Emílio e pela prima, a Maria Irma, né, que tinha sido uma antiga namorada, né? E aí, olha só o que ele diz, né? Já estou aqui na região há 2 dias e já revi tudo. Pastos, algodão, pastos, milho, pastos, cana, pastos, né? Então é o que se vê numa fazenda mesmo. De 6 anos atrás, lembrava-me, né, o narrador personagem, lembrava-me do tio, e péssima figura fazia ele na minha recordação, ou seja, ele tinha uma imagem, uma lembrança ruim do tio. Mole para tudo, desajeitado, né, como um corujão caído de oco do pau em dia claro, ou um tatupeba passeando em terreiro de cimento, né? Então ele está comparando com os animais que, quando deslocados do seu habitat natural, ficam assim meio desengonçados, meio desajeitados, né? Então ele se recorda que o tio queria vender um bezerro, né? E recebeu um fazendeiro que viera comprá-lo, mas eles ficaram naquela negociação do leva, não leva, compra, não compra. Às vezes o fazendeiro dava a impressão que na verdade não queria comprar o bezerro, que queria na verdade vender um outro bezerro para o tio do narrador, e assim fica naquela lenga-lenga, né? Aquela conversa que não ata nem desata, né? E aí ele se recorda que a negociação se efetuou muito tempo depois, né? E essa referência a essa negociação, ela é um paralelo que dialoga com outra situação que nós vamos ver no conto. Mas aí já vai se delineando essa característica psicológica do gosto mesmo de negociar, né? E, bom, mais adiante o que acontece? É uma época próxima das eleições e o tio Emílio se candidata a essas eleições, né? Ele se candidata às eleições e, como o próprio narrador vai dizer, por trás de cada mineiro existe sempre um político, ou seja, é do político, é do mineiro esse gosto pelas relações, pelas conversas, pela vontade mesmo de fazer a sua vontade se concretizar, mas não sem antes travar certos diálogos, certas negociações, né? Então esse tio Emílio começa a se envolver mais com a política, e o narrador, na verdade, só tem olhos para a prima, né? Então olha aqui como começa o enredo, aí está na sua tela. O narrador personagem, doutor, visita a fazenda de seu tio Emílio, candidato às eleições, e apaixona-se por sua prima Maria Irma. Na verdade, ele já tinha já teve um relacionamento com ela. Mas olha aí o detalhe, mas não é correspondido, ele não é correspondido, tá? A Maria Emília, ela é interessada num cara chamado Ramiro, e esse Ramiro era noivo de uma moça chamada Armanda. Então o que vai acontecer? O Ramiro um dia vai até a fazenda do tio Emílio,
né, do tio do narrador, e vai conversar com a Maria Irma. E o doutor vai ficar enciumado. Vai demonstrar para Maria Irma que ele está enciumado e vai se abrir para ela, dizer que está apaixonado por ela. E ela vai se esquivar dele, não vai dar muita atenção para ele, né? Ele vai ficar melindrado com isso, não vai gostar da ideia, vai ficar aborrecido e vai fazer uma espécie de pirraça, tentando atingir a prima dele, e vai para a casa de um outro tio, um tio dele chamado Ludovico, né? Passa um tempo e ele está lá na casa do Ludovico, ele vai receber duas cartas. Uma carta é do tio Emílio, que venceu as eleições e o está convidando para comemorar essa vitória. E a outra carta é daquele Santana lá, convidando para começar uma partida de xadrez por correspondência, né? Hoje, gente, é uma coisa assim, até soa esdrúxula, né? Alguém jogar xadrez por correspondência, mas antigamente, até hoje, em alguns lugares, algumas pessoas fazem isso. O que elas fazem? Elas passam qual que é a jogada do xadrez, pensa no tabuleiro, né? Como um quadro de coordenadas, né? E aí vai passando, peão na casa E7. Aí o outro recebe a carta lá e fala qual que é a jogada que ele vai fazer. E são jogadas que demoram um longo tempo, mas a finalidade é que a pessoa mantenha aquele contato pelas cartas, em que se escrevem outros assuntos que são mais interessantes, né? Mas é uma espécie de passatempo, e esse Santana então manda essa carta para ele. Ele vê no convite do tio um bom pretexto para fazer uma visita e encontrar a amada, né, a Maria Irma, né, e ver se talvez ela tenha mudado de ideia. E aí ele vai para a casa do tio, e chegando à fazenda do tio, ele encontra a prima, que tem uma ideia em mente. O que ela faz? Ela vai apresentar o primo, o doutor, para a amiga dela, que é noiva do Ramiro, que é o cara por quem ela está interessada. Então, ela vai apresentar a Armanda para o primo. E aí, essa Armanda é uma menina bonita, ela é rica, ela é culta, o doutor é culto, então eles têm uma certa afinidade, ela tem parente no Rio, né? O único empecilho é que ela é noiva do Ramiro. Só tem um detalhe: o Ramiro não é interessado na Armanda, né? É uma espécie de casamento ali por conveniência. O Ramiro mesmo é interessado na Maria Irma. Então o que acontece? Eles vão juntar o útil ao agradável. Eles vão fazer uma espécie de troca de casal, né? Então a Maria Irma não pode se casar com o Ramiro, não pode noivar com ele porque ele está com a Armanda, mas aí a Armanda desfaz o noivado com o Ramiro para ficar com o doutor, enquanto que a Maria Irma vai poder ficar com o Ramiro, né? Então, no final desse conto, tudo acaba bem, né? Então a gente tem aí aquela referência ao boi, ao bezerro lá que era vendido pelo tio do Emílio, aquela negociação toda que era um atava, não desatava. A gente tem o jogo de xadrez e a gente tem o relacionamento amoroso do protagonista, né, que é o narrador personagem. E aí nós temos nessas três situações analogias de como funciona a mente, o perfil psicológico, o inventário, né, do perfil psicológico do mineiro, né, que dessas relações aparentemente truncadas e sem jeito, as coisas vão se delineando conforme a vontade das personagens, certo? E no final começa assim, termina assim, né? E foi assim, né, o narrador dizendo, o doutor, e foi assim que fiquei noivo de Armanda, com quem me casei no mês de maio, ainda antes do matrimônio da minha prima Maria Irma com o moço Ramiro Gouveia, dos Gouveias, né, da família dos Gouveias, da fazenda de Brejaúba, que fica onde? No Todo Fim é Bom, é o nome do lugar, que é uma brincadeira, dizendo que o final é feliz, né? O final dessa história é feliz, certo?
Então, mais aí uma obra-prima de Guimarães Rosa. Agora nós vamos para uma história bastante interessante, em que o Guimarães aborda uma temática que lhe é bastante cara, que é a questão da magia, do misticismo, da feitiçaria, da fantasia, né? Com um estilo de conto que a gente chama de realismo fantástico ou realismo mágico, né? E ali nós vamos ter a história do tal do Izé, que é o José, que conta a sua própria história, é um narrador personagem, mas o começo da história ele diz que ele é João, depois que é José, e é uma brincadeira como se fosse o próprio autor, né, o João Guimarães Rosa, né, que está se apresentando como José. É como se fosse assim, não importa quem é, se é o João, é um qualquer João, é um José qualquer, não importa, né? O que importa é o perfil psicológico desse José. Olha só como é que esse José vai se apresentar. Naquele tempo, eu morava no Calango Frito e não acreditava em feiticeiros. Ou seja, ele não acreditava, mas agora provavelmente ele acredita, né? Então, ele vai comentar que no local onde ele morava, não acreditar em feitiçaria era um contrassenso, ou seja, era um lugar em que a imagem da feitiçaria, do feiticeiro, era muito forte. E o contrassenso dele, José, era não acreditar em feiticeiros, que ele fazia o contrário do que se esperava no lugar. Mas ele aceitava uma porção de superstições, como bater na madeira e andar com amuleto contra picada de cobra. Então é o universo aí do sertão mesmo mineiro, né? Na região havia um bruxo, né? Um negro bruxo chamado João Mangolô, né? E o narrador, né, o José, ele fazia pouco caso desse João Mangolô, né? Inclusive vai tirar um sarrinho pesado do João Mangolô, né? Ele tinha o José, ele tinha uma cozinheira chamada Sainha Rita Preta, né, que dizia para ele: olha, José, você não brinca com João Mangolô, hein? Por favor, porque ele é um homem perigoso, né? Mas um dia o José foi fazer um passeio na mata e tal, e passou pelo casebre do João Mangolô e fez questão de zombar do preto. Zombou do preto velho, né? E disse assim, olha só o que ele disse pro Mangolô. Ó, Mangolô, pensei que você era uma cabiúna de queimada, com um balaio de rama de mocó por cima. Ixi! Cabiúna é uma madeira bem preta, né? Então ele está dizendo cabiúna queimada. Eu pensei que você fosse um toco preto. Olha só o desrespeito dele, né? Não, independente se é um feiticeiro ou não. Com balaio, um cesto, né? De rama de mocó. Mocó é um tipo de algodão. Então ele está falando, pensei que você fosse um toco preto com um tanto de algodão sobre a cabeça, por cima, né? Fazendo referência ao cabelo branco desse feiticeiro. E aí ele vai repetir para o feiticeiro algo que se falava, né? Você deve conhecer os mandamentos do negro, não sabe? Primeiro, todo negro é cachaceiro. Segundo, todo negro é vagabundo. Terceiro, todo negro é feiticeiro. Só que ele fala isso com desdém, né? O que o João Mangolô faz? Fica irritado, bate a porta da casa. E o Izé tá nem aí, né? Tá de boa. Continua o seu caminho, dando risadas, né? Zombando do preto. Acaba se encontrando com um amigo chamado Aurísio Manquitola. Um mameluco. E eles acabam conversando sobre feitiçaria, sobre a questão da morte, né? E o José, ou Izé, né, pergunta pro Aurísio se a oração de São Marcos serviria para livrar a pessoa da morte, para escapar da foice, como ele fala, né?
E só que essa oração é uma oração que é dita milagrosa e proibida. Ela só tem um detalhe: ela é uma espécie de oração às avessas, né? É uma oração que evoca, na verdade, o diabo, né? Então a oração que ele vai recitar é mais ou menos assim: em nome de São Marcos, e ele recita para o Aurício, já tirando barato do medo que o Aurício vai ter dessa oração. Em nome de São Marcos e de São Mansos e do anjo mau, seu e meu companheiro. Na hora que ele fala isso, o Aurício já dá um pulo para a beira da estrada, né? Já fica longe e já gritou para que o José parasse com aquela brincadeira, né? E o José dá risada disso, né? E aí continuaram conversando, contaram um caso sobre reza e tal, até que eles se separaram, cada um seguiu o seu caminho, e o José vai para um bosque de bambus, né? E recorda de, nesse bosque, ter travado um duelo de versos com um homem desconhecido que ele chamou de Quem Será, né? Ele chamou ele está tergiversando, tá? O narrador está apresentando o pensamento dessa que é o narrador personagem, está apresentando os próprios pensamentos, né? Então era um desconhecido e ele chama de Quem Será. E ali ele vai... É uma história dentro de outra história, né? Ele vai contar a história desse duelo de versos, em que ele vai duelar fazendo versos com nomes de reis antigos, né? Inclusive citados na Bíblia. Então, os versos aqui que ele vai falar são assim: Sargon, Assarhaddon, Assurbanipal, Teglat-Palazar, Salmanassar, Nabonid, Napopalassar, Nabucodonosor, Belsazar, Sanarquerib, né? E ele está fazendo, na verdade, uma melopeia que não tem um significado, são nomes, né? Então é uma brincadeira aí com a linguagem, que é bem próprio do Guimarães. E tá lá contando essa história, de repente ele se vê um pouco cansado e tal, sente um sono, encosta-se numa árvore e adormece, né? Então vamos fazer a leitura que está aí na sua tela. Olha lá: José é um narrador personagem, é supersticioso, não acredita em feiticeiro, zomba dos feiticeiros do Calango Frito, em especial de João Mangolô, né? E Zé, como é conhecido o protagonista, recita por zombaria a oração de São Marcos para Aurísio Manquitola e é duramente repreendido por banalizar uma prece tão poderosa. Certo dia, caminhando no mato, Zé fica subitamente cego e passa a se orientar por cheiros e ruídos. Então, é essa parte aí. Ele adormece, né? E, de repente, ele acorda, está tudo escuro, e ele pensa que é uma eclipse total ou que é o fim do mundo, só que ele ouve os pássaros cantando, o vento soprando, e vai começando a ficar desesperado, porque ele está percebendo que ele está cego, né? Mas ele, em vista de não conseguir usar esse teu sentido, né, da visão, ele começa a aguçar os outros sentidos, né? E percebendo, né, a sua cegueira, levantou-se, começa a andar, cai, grita, né? Reconhece onde está, e aí, numa espécie de desespero, ele começa a fazer a reza mágica, a forte oração de São Marcos, e começa a correr. Ele vai se arranhando nos espinhos, a roupa dele se rasga, e aí o mato acaba, ele ouve o som de porcos, e ele tem o instinto de que aquela oração o levou até o lugar que tem a ver com a sua sina, a sua cegueira, né? Ele está na casa do João Mangolô, ele entra na casa do João Mangolô, né? Ele entra na casa, agarra o feiticeiro pela garganta, já estava quase estrangulando, e aí de repente ele enxerga, né? Aí ele vê que o homem, né, o Mangolô estava fazendo um feitiço para ele, uma espécie de voodoo, estava com o retrato dele na mão, com uma venda sobre os olhos do retrato, né? E aí a ironia do feiticeiro: não quis matar, não quis ofender,
Amarrei só essa tirinha de pano preto nas vistas do seu retrato, para senhor passar uns tempos sem poder enxergar. Olho que deve ficar fechado para não precisar de ver negro feio. Então olha a ironia aí do Mangolô, né? Então não acreditava em feitiçaria, mas tu ficou desesperado quando percebeu que estava cego por causa do meu feitiço, né? Essa é a brincadeirinha aí. Por isso, cuidado você quando for mangar, né? Tirar sarro dos outros. Então olha lá, guiando-se pela audição e pelo olfato, descobre o caminho certo, a cafua de João Mangolô, né? O casebre dele. Lá irado, tenta estrangular o feiticeiro e ao retomar a visão percebe que o negro havia colocado uma venda nos olhos de um retrato seu para vingar-se das constantes zombarias. Tá certo? Agora nós vamos para um outro conto que também trabalha com essa temática aí da feitiçaria e tal, né? Esse aqui ele é também bastante cômico, tá? Então, nós temos aí essa figura interessante do Manuel Fulô, né? Que é um cara que gosta de ficar contando vantagem, é covarde, mas gosta de pôr banca de que é valentão e tal, né? E aí esse conto ele é marcado então pelo pitoresco, pelo cômico, com uma temática que gira em torno da valentia e daqueles tipos, né, que são característicos, que é o covarde que conta vantagem, o valentão que conta vantagem também, que tenta humilhar o outro na frente de outras pessoas, né, para ressaltar a covardia de um e a sua própria valentia e tal. Vai trabalhar com a ideia das superstições, da magia, né? Então é mais ou menos dessa forma que a coisa vai acontecer. Dois homens conversavam, né? Um é culto, letrado, é o médico, que é o narrador da história, tá? Então é o narrador personagem. E o outro é o pequeno Manuel Fulô, que é um homem simples, interior, metido a valentão, falador, contador de casos, mas que é na verdade um grande medroso, né? Então esse Manuel Fulô vai contando sobre os casos dos homens valentes do lugar, né? Vai citando que por ali passaram o José Boi, o Adejalma, o Miligido, o João do Quintiliano e até o Targino, que é o valentão do momento. O Targino está nas bandas ali, né? E o médico vai se divertindo com as lorotas do Manuel Fulô, que não engana ninguém, né? E até que vai acontecer uma situação muito constrangedora, né? Esse Manuel Fulô, ele é noivo de uma mulher que ele é citada como Das Dor. Das Dor provavelmente é a redução de Maria das Dores, né? Então ele é todo apaixonado por essa noiva e ele tem uma mula chamada Beija-Flor, né? E essa mula Beija-Flor desperta o interesse de um tal de Toniquinho das Águas. O Toniquinho das Águas, ou Antonico das Pedras Águas, né? Ele tem uma sela de cavalo. Então, como ele tem só a sela, ele quer a mula do Manuel Fulô para colocar a sela. Mas o Manuel Fulô tem a mula e não tem sela, então ele quer a sela do Antonico, né, ou do Toniquinho, para colocar na mula. Então os dois sempre tentam negociar. Um tentando convencer o outro a vender a mula e o outro tentando convencer o Toniquinho a vender a sela. E nunca essa história se resolve, né? Até que, o que vai acontecer? O Manuel Fulô está contando história lá para o médico, que é o narrador, até que aparece o tal do Targino, o valentão Targino, e diz que quer conversar em particular com o Manuel Fulô, né? Mas ele fala de um modo que todo mundo que está no lugar lá, que eles estão bebendo, acaba ouvindo. Olha só o que ele fala, olha que absurdo. Escuta, Manuel Fulô, a coisa é que eu gostei da Das Dor e venho visitar sua noiva amanhã. Olha que ousadia, hein?
Já mandei recado avisando a ela. É um dia só. Depois vocês podem se casar. Se você ficar quieto, não te faço nada. Senão... Aí o Targino fala esse senão, aponta o dedo pro pobrezinho do Manuel, ou Mané, e finge que está dando um tiro, né? Nossa Senhora, coitado do Manuel Fulô, fica descadeirado, perde o rumo de casa, perde o ar, o corpo pesa, sua frio, né? E o médico tenta dar uma assistência para ele, mas o Manuelzinho, coitado, tá tremendo das pernas, né? E não sabe nem o que faz. O médico acaba levando o Manuel para a própria casa dele e ele dorme na casa do médico, então, né? E o Toniquinho das Águas fica sabendo e vai até o Manuel conversar com ele e diz o seguinte: olha, se você me der a sua égua, a sua mula, a beija-flor, eu fecho o seu corpo, faço o seu corpo ficar fechado, ou seja, eu faço você ficar invencível, né? Bom, o Manuel acredita, né? E faz o negócio com o Toniquinho, né? No dia fatídico, lá na hora fatídica, todo o vilarejo se esconde, já esperando o pior. O valentão Targino aparece, né? E o Manuel Fulô vai com a sua faquinha enfrentar o Targino, né? E pensando, meu corpo está fechado. O valentão atira, mas não consegue acertar o Manuel Fulô, né? E o Manuel Fulô acaba desconcertando o Targino, porque o Targino não sabe o que está acontecendo, e ele acaba vencendo a contenda, né? E aí, vitorioso, né, com a magia do Toniquinho, ele proclama imponente: conheceu o diabo que é a raça de Peixoto? Então já conheceu que essa minha família aqui é brava mesmo, que não adianta brigar com a gente. Então, o que acontece? Ele ganhou, o Targino ficou humilhado, e aí ele virou uma espécie de valentão do lugar. O Manuel Fulô virou um valentão, né? Fez um mês de festa, né, por causa do casamento. O padre não queria casá-lo porque ele era bêbado, e o padre dizia que não casava bêbado, mas o Manuel virou o valentão manso e decorativo do lugar, né? Até que um dia chegou a polícia, a Lajinha, e aí não tinha mais a figura do valentão que tira vantagem das situações e tal, né? Então, é essa historinha aí do corpo fechado, certo? Olha lá. Então, Manuel Fulô, falastrão que se faz de valente, é dono de uma mula cobiçada pelo feiticeiro Antonico das Pedras Águas, né? Ou Toniquinho das Águas. Este, por sua vez, o Toniquinho, tem uma cela cobiçada por Manuel. Enquanto o protagonista se gaba de pretensas valentias, o verdadeiro valentão do lugar, lá, o Targino, aparece e anuncia que dormirá com sua noiva. Olha que terrível. Desesperado, e não é dormir, hein? Desesperado, Manuel recebe a visita do feiticeiro, que promete fechar-lhe o corpo em troca da mula. Após o trato, há o duelo entre os dois personagens, e o feitiço parece funcionar, e Manuel vence a porfia, certo? Bom, agora é uma história dramática, é um conto dramático chamado Conversa de Bois. Bom, então essa é uma história bem triste, né? E é uma alusão a caminhada de bois e de homens, né? Lembrando que era muito comum no sertão ainda, em alguns lugares os carros de bois, né? Até os tropeiros e tal, né? Então esse conto é uma alusão à sabedoria dos animais, né? Como nas fábulas, que vão cumprindo o seu caminho
com certa resignação, né, em harmonia com a natureza, né, e com o cosmos, né? E nós teremos lá então a figura aí que podemos ressaltar como figura principal é o Tiãozinho, é um menino, perdeu o pai, né? O pai passou por um período de doença, estava paralítico, e aí, para piorar a situação, existe um tal de Agenor que vai ter relações com a mãe do Tiãozinho, enquanto o pai dele ainda está adoentado, até de maneira descarada. Então o menino ele é torturado por essa lembrança desse Agenor, e agora o pai está morto, está sendo conduzido num carro de bois, que é do Agenor, que está levando o corpo do pai do Tiãozinho no carro de boi que ele usa para levar rapadura, né, para levar produtos. E agora a mãe do Tiãozinho vai ficar com esse Agenor. Então o Tiãozinho agora se vê obrigado a se ver dependente do Agenor. Então imagine a angústia desse menino, né? Então essa história aí conta a viagem de um carro de bois que leva uma carga de rapadura e um defunto, que é o pai do Tiãozinho. Vai à frente o Tiãozinho, que é o guia, né, do caminho, e vai chorando a morte do pai, que é transportado, é o Didico, né? O Tiãozinho se tornara dependente de Soronho. Soronho é o Agenor Soronho, né? Angustiava-se com este por dois motivos. Ele era muito cruel, né? Ele maltratava os bois e havia desfrutado os amores de sua mãe durante a doença do pai, né? Então estão lá fazendo a caminhada. A história é mais ou menos assim na linguagem do Guimarães Rosa. Que já houve um tempo em que eles conversavam entre si e com os homens é certo e indiscutível, pois que bem comprovado nos livros das fadas carochas. Mas hoje em dia, agorinha mesmo, aqui, aí, ali, e em toda parte, poderão os bichos falar e serem entendidos por você, por mim, por todo mundo, por qualquer filho de Deus? Manuel Timborna acredita que sim e conta uma história para comprovar. Só se eu tiver licença de recontar diferente, enfeitado e acrescentando ponto e pouco. Então, o narrador, paralelo a esse enredo, o narrador ele nos diz que vai contar uma história que lhe foi contada por um tal de Manuel Timborna. E é uma história utilizada para comprovar que os bichos falam. Então essa é a tese. Só que ele diz que vai contar essa história e vai acrescentar, vai dar uma enfeitada, vai dar uma aumentada, né? E a finalidade é comprovar justamente esse fato insólito de que os animais conversam. Mas nessa brincadeira é deixada para o leitor interpretar o quão os seres humanos parecem às vezes bichos, né? Que é o caso do Tiãozinho, né? Então é assim, o corpo do morto, né, do Didico, segue em cima do carro de bois sobre a carga de rapaduras, né? O menino vai chorando por causa dessa situação e lembrando que o Soronho, o Agenor Soronho, já tinha mantido um relacionamento com a mãe do menino e se aproveitava do fato de que o Didico estava doente, estava entrevado, né? E o detalhe, o Agenor ele só aceita levar o corpo do morto para ser enterrado para aproveitar a carga de rapaduras, né? Então, se ele não tivesse que carregar a carga de rapaduras, ele não levaria o morto, né? O homem era mau e judiava do menino, né, que seguia chorando nesse caminho aí ao lado do pai, né? E aí é que entra o elemento fantástico. Tem o tal do boi brilhante que vai começar a falar. O homem é um bicho esmochado que não devia haver, ou seja, é um bicho que não tem chifres, esmochado, que não deveria existir. Nem convém espiar muito para o homem,
É o único vulto que faz ficar zonzo de se olhar muito. É comprido demais para cima e não cabe todo de uma vez dentro dos olhos da gente. Né? Mas eu já vi homem do pau comprido correr de uma vaca, eu vi. Então o boi está dizendo que o homem é um bicho esquisito, que no ponto de vista do boi ele não consegue enxergar todo de uma vez, né? Porque o homem é mais comprido, é alto, né? E perto do boi, e então é um bicho estranho, mas ele já viu o homem correr de uma vaca, ou seja, já viu o homem se acovardar. Né? E ali são 4 parelhas de bois, né? É o busca-pé, o namorado, o capitão, o brabagato, o dançador, o brilhante, o realejo e o canindé, né? Que vão puxando esse carro de bois aí. Bom, o boi brilhante vai contar a história de um outro boi chamado Rodapião, né? Que morreu ao tentar buscar água em um lugar perigoso. Né? Então aí é aquela coisa da história dentro da história, né? A meta-história. Né? E o Tiãozinho está lá seguindo triste e tal, os bois continuam conversando, o Tiãozinho vai chorando com muita raiva do Agenor Soronho, né? E até que no caminho eles vão encontrar um carro de boi acidentado, que está lá no Morro do Sabão, né? Que é o carro do João Bala. Né? E eles não podem, ninguém pode fazer nada, porque o carro está acidentado, eles estão seguindo o percurso, estão com um morto ali, né? Só que é um ladeirão, e aí o que acontece? O Agenor, que é dono dos bois, ele vai, só para se autoafirmar, né? Na sua maldade, ele vai judiar dos bois para fazê-los puxarem mais fortemente a carga, né? E os bois, diante da injustiça, se resignam, né? Em fazer o que eles são obrigados a fazer, mas sempre com aquele questionamento em relação à questão do homem, né, a questão da crueldade, e ao mesmo tempo se apiedando do Tiãozinho, que continua meio chorando e já começa meio que pegar no sono, começa meio que querer pegar no sono e a dormir. Né? E o Agenor também, mais adiante na viagem, vai meio que dormindo e vai meio que escorregando, né? E aí o interessante na história é que os pensamentos do menino vão se misturando com a conversa dos bois. E aí é que os bois, como eles conversam, eles estão sendo personificados, né? Então é a antropomorfização, né? É importante isso. Eles vão ganhando a característica de gente. E o menino, por sua vez, que tem que aceitar a sua condição, esse determinismo, ele vai se tornando boi. Né? É a zoomorfização. Né? E aí os bois vão conversando, analisando a situação dos humanos e vão se revoltando contra o sofrimento do menino. Né? Então tem um trechinho que é assim. Boi, bezerro de homem, mas eu sou o boi capitão? Não há nenhum boi capitão, mas todos os bois. Não há bezerro de homem. Todos, tudo é enorme. Eu sou enorme, sou grande e forte, ó boi. Mais do que eu, Agenor Soronho, posso vingar meu pai. Meu pai era bom. É um menino achando, se sentindo boi e pensando que ele pode, como se ele fosse forte como um boi e poderia vingar seu pai. Ele está morto dentro do carro. Seu Agenor Soronho é o diabo grande. Bate em todos os meninos do mundo. Né? Então os bois percebem que o Soronho está dormindo nesse meio tempo e pensam em provocar um acidente, né, para derrubá-lo. E tramam que quando o Tiãozinho der um grito, todos devem dar um arranco rápido para frente. Né? E aí eles vão provocar a queda do homem. Assim acontece e as rodas passam sobre o pescoço do Agenor Soronho, que morre na hora. Né? Não dá nenhum grito, e a viagem continua. Né? Então é aquela questão do destino também. Né? Bom, aí tem o trechinho. E talvez dois defuntos, né, o Didico e o Agenor agora, mais para a viagem, pois até o carro está contente, e abre a goela do chumaço numa toada triunfal. Né? Então é uma ironia
dos bois, né? Então o homem era tão mau que até o carro ficou contente de, em vez de levá-lo vivo, levá-lo morto, certo? Então é a questão aí do destino, do homem gado, né? E aqui o gado homem, né? Então, olha aí como é que ficou. Nosso resuminho aí simplesinho, né? O menino angustiava-se, os bois angustiavam-se por dois motivos, né? Ele maltratava os bois, não, perdão, o menino angustiava-se por dois motivos. Ele, além de maltratar os bois, havia desfrutado os amores de sua mãe durante a doença do pai. Paralelamente, o boi brilhante conta aos outros a história do boi rodapião, que morrera por ter aprendido a pensar como os homens, né? E aí quando ele vai buscar a água num lugar perigoso, como ele vai tentar usar o intelecto dele e o pensamento, em vez de seguir os seus instintos de boi e seguir sua natureza, ele acaba morrendo. Há uma indignação entre os animais em relação aos maus tratos que os humanos lhes infligem, né? O Agenor, para exibir a Tiãozinho seus talentos como carreiro, obriga de forma cruel os bois a superar a ladeira onde a carroça de João Bala havia tombado. Superado o obstáculo, os bois aproveitam-se do cochilo de Agenor e puxam bruscamente a carroça, matando o seu algoz, né? Que é a cena fatídica. Então, a carroça de João Bala, ele queria mostrar que ele era melhor que o João Bala, né? Carreiro, porque ele conduz o carro de bois, tá certo? Então, as personagens principais aí são o Tiãozinho, menino, Didico, o pai dele, o Agenor Soronho e o boi brilhante, certo? Agora nós vamos para o último conto do Sagarana, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, certo? Então essa história, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, talvez seja a história que melhor sintetize uma temática que é muito constante nesse livro, que é de que todo ser tem o seu momento, né? Então, por mais inexpressivo que seja determinada pessoa, ela pode ter no seu destino a marca de um momento que será especial e que vai marcá-lo, né? Então a gente tem essa temática lá, por exemplo, no Burrinho Pedrez, né, que já é um burro velho, sem muita função, que de repente vai se tornar o protagonista de uma história dramática em que ele vai sobreviver e tal. No caso do duelo, também tem lá o Capial, né, o caipira, que perdeu os filhos, estava perdendo seu último filho, o terceiro filho, e de repente ele, que era uma pessoa que não tinha nada de muito especial na vida, por ter sido beneficiado pelo Cassiano, ele vai levar a ter uma vingança do homem que não sobreviveu para encontrar seu inimigo. Então ali a personagem ela vai crescendo na história, vai ganhando uma dimensão épica, né, que é o que explica o próprio título do livro, que é a coletânea dos contos, que é Sagarana, né? Então, saga, lembrando que é referência a uma história épica, né? Grandiosa, né? E é isso que vai acontecendo nesse livro. Os contos têm personagens que ganham uma dimensão grandiosa, né? E portanto, é aquilo que nós dizemos da obra de Graciliano Ramos, de Guimarães Rosa, que é o regionalismo universal, né? Universalizante. Então essas personagens ela têm uma dimensão universal. Então agora a gente vai falar da Hora e a Vez de Augusto Matraga, né? Então esse Augusto Matraga, na verdade, é um tal de Augusto Esteves, né? Que é um cara mau, que manda e desmanda no pequeno povoado em que ele vive, né? O interessante é que essa história ela tem três fases desse Augusto Matraga, né? A primeira fase, que ele é um homem muito mau, muito autoritário e cruel mesmo.
A segunda fase, que é uma fase dele religiosa, de arrependimento, então ele se arrepende do mal que ele fez, e aí ele tenta viver obstinado em se redimir, para que ele consiga entrar no reino de Deus, né, e ir para o paraíso. E um terceiro momento em que ele se torna uma espécie de justiceiro, né? Então ele, ao lado da verdade, ele emprega aquela sua energia feroz de pessoa cruel mesmo, mas agora renovado no bem, para fazer o bem, né? Então são os 3 momentos, né? Então vou fazer a leitura rapidinho aí do resumo simples e vou fazer os comentários aí conforme a linguagem do Guimarães Rosa no livro mesmo, tá? Então Augusto Esteves manda e desmanda no pequeno povoado em que vive, né? Pródigo, com a morte do pai, perde todos os seus bens, ou seja, ele é um dissipador dos bens do pai. Certo dia, Kim Recadeiro dá-lhe 2 recados que alterarão sua vida, né? Primeiro, ele perdera os capangas para o seu inimigo, né, os jagunços que ele tinha para o inimigo Major Consilva, e a mulher e a filha fugiram com Ovídio Moura, certo? Ou seja, a peripécia, né? A vida dele começa a virar de cabeça para baixo. Augusto Esteves vai sozinho à propriedade do Major para tomar satisfação com seus escapangas. E o Major Consilva ordena que Nhô Augusto seja marcado a ferro e depois morto. Na verdade, os caras batem tanto no Augusto Matraga que eles acham que ele já está morto, e aí vão marcá-lo com ferro, né, o ferro de marcar gado, que tem um formato triangular e circular, tem um triângulo e um círculo dentro do triângulo, e aí eles, na hora que queimam, né, uma das nádegas dele, ele acorda, dá um grito, tenta fugir e acaba rolando num pequeno desfiladeiro, né? E aí ele está acordado, quase morto. Ele é recolhido por um casal de pretos, né, já velhos, né? Então ele é espancado à exaustão. Depois os homens esquentam o ferro usado para marcar o gado do major e queimam seu glúteo. Augusto, desesperado, salta de um despenhadeiro. Quase morto, o protagonista é encontrado por um casal de pretos que cuida dele e chama um padre para seu alívio espiritual, né? E aí é que é interessante, o padre vai dizer para ele que todo mundo tem sua vez e sua hora, né? E é daí que é retirado o título do livro. O Augusto decide que sua vida de facínora chegará ao fim. Recuperado, foge com os pretos para a única propriedade que lhe restara no tombador. Trabalha de sol a sol para os habitantes e para o casal que o salvara, em retribuição a tudo que fizeram por ele. Leva uma vida de privações e árduo trabalho, uma vida estoica, né, com a finalidade de purgar seus pecados e assim ir para o céu. Um dia aparece na cidade o bando de Joãozinho Bem-Bem, o mais temido jagunço do sertão. Só que esse Joãozinho Bem-Bem acaba tendo uma certa simpatia pelo Augusto Matraga, porque ele reconhece, apesar da mansuetude do Augusto, que vai tratar bem o bando do Joãozinho, o próprio Joãozinho, ele percebe que ali tem um homem diferente, um homem de coragem, né? Então ele desenvolve uma certa simpatia pelo Augusto e convida o Augusto para se juntar ao bando. E o Augusto tem até a tentaçãozinha, né, da aventura, mas não aceita. Os dois se despedem com certo pesar, né? Com o tempo, o Augusto sente que tem um pressentimento que está chegando sua hora e sua vez, né? Então, com o tempo, o Augusto resolve sair do tombador, pressentindo a chegada da sua hora e vez. Encontra-se no caminho, por acaso, com Joãozinho Bem-Bem, que está prestes a executar uma família, né, como forma de vingança. Aí o Nhô Augusto pede a Joãozinho Bem-Bem que não cumpra a execução, e o jagunço acha que é uma afronta do Augusto Matraga, né? E aí
o Augusto Matraga se vê na situação de ter que enfrentar o bando do jagunço, e o próprio jagunço acaba matando muitos jagunços ali e se degladiando com o Joãozinho Bem-Bem. Os dois se ferem muito cruelmente, e aí antes de morrer o Augusto tinha sabido que a sua filha estava se prostituindo, e ele pede para um homem que está o amparando, pede para que ele abençoe a filha dele, né? Então essa é a história. Então a hora e a vez dele é um momento heróico que ele tem, né? Como se ele tivesse redimindo todos os males que ele fez em vida, né? Ele havia provocado tanto mal para tanta gente, agora ele estava salvando, ele estava servindo de exemplo de justiça e bravura, né? Então o comecinho da história, na linguagem do Guimarães Rosa, é assim: Matraga não é nada. Matraga é Esteves, Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves, ou seja, pessoas acostumadas ao mando, das pindaíbas e do saco da Imbira, ou Nhô Augusto, que está no presente momento participando de um leilão arranjado pelos matutos grosseiros de trás da igreja do Arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici, né? Que leilão era esse? Estavam leiloando uma prostituta chamada Tomásia, né, que foi apelidada de Sariema, né? Que ele faz? Ele arremata no leilão a menina, e na hora que vê que ela tem as pernas finas, ele a despreza, né? Olha só a frase que ele fala para ela: você tem perna fina de Manuel Fonseca, uma fina e outra seca. Ou seja, além da mulher já estar sendo humilhada pela questão do leilão, ele ainda é espezinho. Então a gente vê aí um homem que não tem coração, né? Aí ele tem lá a informação de que a mulher, a dona de Norá, tinha pedido para ele voltar para casa, e ele não volta, né? Ele recebe o recado do Kim Recadeiro, né? Ele não retorna, e aí a mulher acaba recebendo o convite do Ovidio Moura para fugir, ela e a filha e esse Ovidio Moura, e ela foge, e depois o Kim dá a informação para ele de que os capangas tinham fugido para trabalhar com o Major Consilva, né? Aí tem toda aquela situação, né, que ele vai atrás do Major Consilva e para conversar com os jagunços e domá-los para que eles voltem a servi-lo. Ele toma aquela sova toda, né, o corpo dele é queimado com o ferro quente de gado, e ele rola um barranco abaixo, né, e acaba sendo salvo por aquele casal de pretos velhos, e encontra o padre. Olha o que o padre fala: reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, ou seja, viver é sofrer, mas sempre passa, né? E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. É uma espécie de profecia do padre, né? E aí ele vai trabalhar, né, naquelas suas terras, né? Vai fazer o bem, vai se tornar quase uma espécie de beato, né? E aí vai ter um momento em que o Joãozinho Bem-Bem o convida, ele tem a tentação, não vai, mas mais tarde ele vai sentir que está chegando o seu momento, a sua hora e vez, né? E aí ele sai das suas terras e acaba encontrando novamente Joãozinho Bem-Bem, que vai entregar para ele uma arma e vai convidá-lo a participar do bando. Ele pega a arma, e nisso os jagunços estão pegando uma família, né? Um velho que é o pai de um menino que fugiu, de um rapaz que tinha fugido dos homens do Joãozinho Bem-Bem, né? E aí o Joãozinho já vai
está se preparando para mandar matar o velho. Né? E aí é o momento em que é a hora e vez do Augusto Matraga. O que ele fala? Fala para não fazer aquilo. Né? Ele interfere em favor do velho e o Joãozinho responde: você está caçoando com a gente, mano velho? E ele responde: estou não, estou pedindo como amigo, mas a conversa é no sério, meu amigo, meu parente, seu Joãozinho bem. Então ele está tentando, mostrando que ele está convicto no que ele está falando, mas que ele está tentando botar panos quentes, meu amigo, meu parente, né? Pois pedido nenhum desse atrevimento eu até hoje nunca que ouvi nem atendi. Cara truculento, bruto, né? Nisso o velho engatinhou ligeiro para se encostar na parede, né? No calor da sala. Pois então, o Augusto riu, como quem vai contar uma grande anedota. Então é aquele momento tenso, né? Pois então, meu amigo, seu Joãozinho bem, é fácil, mas tem que passar primeiro por riba de eu defunto. Tá? Então se você quiser matar é fácil, mas tem que passar por cima de mim. Joãozinho bem se sentia meio preso, né, em o Augusto, por uma simpatia poderosa, e nesse ponto já estava sendo bem assistido, sabendo prever a viragem dos climas e conhecendo por instinto as grandes coisas. Né? Mas Teófilo Sussuarana era bronco, excessivamente bronco, que é um dos jagunços, e caminhou para cima de um Augusto que grita. Né? Então o Joãozinho ainda estava prevendo que a coisa podia ficar mais complicada, estava analisando a situação, mas um jagunço se antecipou, foi para cima do Inho Augusto, e a hora que o Inho Augusto percebe que o momento está muito tenso, ele já grita assim: epa, nome Padre, Filho e Espírito Santo, amém. Né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já está preparado para matar todo mundo. Avança, cambadas de filhos da mãe, que chegou minha vez. E aí tem um belo combate entre o Matraga, o bando, né? E aí o Augusto, né? O Augusto Matraga, possesso, sai atirando, pulando, gritando palavrões, como fazia muito tempo que ele não fazia. 3 dos cabras morreram porque outros 3 estavam mortos ou quase fingindo. Né? Então, na hora da batalha mesmo é que se revela quem é quem. Né? O Augusto e o Joãozinho bem vão para a rua numa dança ligeira, de sorriso na boca e de faca na mão. Né? Já usaram as armas, agora vão usar a faca. Se entregue, mano velho, que eu não quero lhe matar. Joga a faca fora, dá viva a Deus e corre, seu Joãozinho bem. Então olha o Augusto ainda dando a chance. Mas Joãozinho bem é cabra macho, né? Mano velho, agora é que tu vai dizer quantos palmos é que tem do calcanhar ao cotovelo. Se arrepende dos pecados, que senão vai sem contrição e vai direitinho para o inferno, meu parente, seu Joãozinho bem. Então é engraçado esse paradoxo do respeito dos dois, né? Mas estão se enfrentando ali, uma situação complicada. E aí eles acabam meio que se matando mesmo, né? Então Matraga entre molambos e excessivamente ferido é socorrido pelas pessoas que zombam de seu Joãozinho bem que está morto, né? E ele protesta dizendo: esse aí é o meu parente, seu Joãozinho bem. Né? Então não é assim não, né? Ele é um homem meio valoroso, quero que vocês respeitem ele, né? Eles acabam morrendo, né? Terminam a história como amigos, né? Porque se respeitam pela valentia, pela coragem, o que cada um enxerga de si mesmo no outro, né? Essa é a verdade. O velho agradece. O velho que foi defendido pelo Matraga, né? Traz meus filhos para agradecerem a ele, para beijarem os pés dele, né? Do Augusto Matraga. Não deixem este santo morrer assim. Olha, é a hora e a vez de Augusto Matraga. Para que foi que foram inventar arma de fogo, meu Deus? E aí, antes de morrer, o Augusto reconhece o tal do João Lomba, né? Um velho conhecido, meio parente, e pede que ele ponha a bênção na filha, né? A bênção na filha. Põe a bênção na minha filha, seja lá onde for que ela esteja. E Dionora, que é a mulher dele, fale com a Dionora que está tudo em ordem. E depois morreu. Tá certo? Então essa aí é a última história, uma história de saga mesmo, né? Que encerra o livro Sagarana. É um vídeo longo, é um estudo longo, seria muito maior se nós estivéssemos lendo conto a conto. Claro que não conseguimos de maneira alguma
perceber todas as nuances da narrativa do Guimarães Rosa, mas espero que essa videoaula aí tenha colaborado para os seus estudos, tá bom? Um grande abraço, perseverança nos estudos e boa sorte nas provas e nos vestibulares.